Porque todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Porque todas quantas promessas de Deus, na minha tradução diz, tem nele o sim, por ele o amém, para a glória de Deus. Eu vou estar falando nessa noite a respeito de promessas. Tem gente que diz, quem tem promessa não morre, até virou jargão. Mas quem tem promessa morre sim, irmão. O fato de Deus ter prometido não significa que a promessa vai se cumprir. Porque para que uma promessa se cumpra tem que haver interação. Só tem uma pessoa que pode atrapalhar a promessa de Deus na minha vida, sou eu. Só tem uma pessoa que pode atrapalhar aquilo que Deus te prometeu, é você. E é só você que pode fazer esta promessa cumprir. Quarto, eu preguei esse texto, 4 pessoas entregaram a vida a Jesus. E que a sua vida seja alcançada. Uma das pessoas que entregou a vida para Jesus quarta-feira, já vai se batizar nesse sábado. Tamanha foi a convicção que causou no seu coração. Porque todas quantas promessas de Deus há de Deus, tem nele, e nele quem? Em Jesus, o sim. E por ele, o amém, para a glória de Deus, por nós. Esse texto aqui é um texto bem interessante, falando de promessa. Mas antes disso eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, sou agradecido por cada filho que o Senhor trouxe nesse lugar. Tenho certeza que ninguém está aqui acidentalmente. Todos aqueles que o Senhor trouxe nessa noite, trouxe por um propósito. O Senhor já sabia o que o Senhor queria que eu pregasse, e ainda assim o Senhor os trouxe. Então há um propósito, que a fé deles seja edificada, e que aquilo que eles estarão entendendo sobre promessa, Senhor, faça com que eles possam acionar esse gatilho, e se permitirem que as tuas promessas os alcancem, em nome de Jesus. Irmãos, o ser humano, ele é movido por promessas. O ser humano, ele é movido por motivação. E isso não significa barganha. Isso não significa você mercadejar com os interesses alheios. Significa você dar àquela pessoa uma motivação para ela sair da cama todas as manhãs, para ela resolver lutar, vencer, buscar ajuda, se conectar com pessoas que têm o que elas não têm, que sabem o que elas não sabem, que são o que elas ainda não são, que chegaram onde elas ainda não chegaram. Mas tudo na vida acontece por motivação de uma promessa. Quando você é criança e a sua mãe lhe prometia, se você lavar a louça, eu vou deixar você brincar. Ela é uma promessa. Se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Promessa. Isso causava em você uma motivação. Isso causava em você uma vontade de aplicar uma dedicação maior. Ontem eu estava conversando com um pai que chegou para o filho, que toca um instrumento, e estava meio relaxadinho, e disse, olha, se você, eu estava pagando aula para você, né? Agora você está de férias. Se você se dedicar, eu vou te dar 50. Ele disse que nunca viu o filho se dedicar tanto no instrumento. É uma motivação, é uma promessa. De novo, isso não é barganha. As pessoas, elas costumam estudar e trabalhar por uma promessa. Imagina a professora dizer, olha, você vai estudar esse ano, vai fazer prova, mas infelizmente você não vai se formar. Quem queria para o colégio? Ou imagina o patrão dizer, olha, você vai trabalhar e tal, mas você não vai receber. Quem queria trabalhar? Então, 90% das ações humanas são interesse, e apenas 10% é por bondade. Interesse numa promessa, uma perspectiva, um sonho, um objetivo. As pessoas costumam namorar e casar com promessas. Eu pelo menos prometi para minha esposa que ela ia morar numa casa top. E no começo era um colchão no chão e um fogão sem bujão. Era uma varandinha de 3x5 tomando banho na bacia.
com uma patente de madeira atrás de casa. Mas eu disse: você casou com macho, não com machista, macho. Você casou com um homem que vai cair dentro, que vai te dar uma vida digna, não de luxo, mas uma vida confortável. Então, as pessoas casam por promessa. Por isso que ontem eu fiz um casamento, eu faço casamento praticamente de 15 em 15 dias. E ontem eu perguntei para o Pedro Henrique, perguntei também para a menina que estava casando, para a Duda: promete conservá-la inteiramente digna, na saúde, aquele negócio todo, é promessa. E até agora, irmão, eu não vi um noivo dizer assim: não prometo. Irmão, essa era a hora que o marido devia botar uma lista de coisas assim para a mulher: promete profetizar todo dia. Ela diria assim, qualquer coisa ali, assinaria o contrato, sem ler o contrato. São promessas. Com Deus não é diferente. O texto que eu li diz que todas as promessas têm em Jesus o sim, e por Ele. Então não é só nele, é por Ele, é através dele, Ele vai cooperar, e por Ele, o amém. Para quê? Para a glória de Deus, por nós. Pastor, por que a gente vem na igreja? Promessa, Ele te prometeu, Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma promessa. Por que a gente ora? Promessa. Irmão, não tem coisa mais chata que oração. Não tem coisa mais desafiadora que oração. Você fica ali falando com o sofá, falando com a cadeira, né? E o pior de tudo, e alguns ainda não colocam no modo avião. Então cada celular já. Então, por que a gente ora? Ai, o fulano é de oração, ele é espiritual. Não, irmão, é porque ele entendeu que a oração é uma promessa. Jesus falou em Mateus 6,6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti e ora ao teu pai que está em secreto. Ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê, olha como mudou, em secreto, te recompensará. O que é recompensa, gente? Promessa. O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então a gente ora porque, irmãos, pessoas que não oram porque não entenderam a promessa, pessoas que não oram porque ainda não entenderam o poder da promessa de uma vida de oração. Pastor, por que a gente jejua? Porque ele falou em Mateus 16 e 21 que existem casta de demônios que só sai com jejum e oração. É uma promessa. Ele está dizendo: se você jejuar, se você colocar a sua carne no lugar dela, não vai ter demônio que vai ficar na tua frente, não vai ter demônio que vai agir na tua empresa, que vai agir no teu casamento, que vai agir na tua saúde, que vai agir na sua família, que vai agir no seu ministério. Então, irmão, ninguém passa fome porque gosta. Essa semana eu fiz um jejum de 48 horas. Eu passei na frente do Guga, eu fiquei com vontade de comer a placa do Guga, com uma foto de um X. Então ninguém jejua porque gosta, porque é espiritual, é promessa, irmão. Eu quero vencer essa capetada do Satanás, que só inferniza a gente, mas é o serviço deles. Então por que a gente lê a Bíblia? Ai, pastor, eu queria ser igual a você, gostar de ler a Bíblia. Quem disse que eu gosto? Eu levanto de segunda a sábado, 5h59 da manhã, para ler a Bíblia. Eu quero ler agora num ano, 2 vezes inteiras, de joelhos. Ai, o pastor gosto nada, irmão. Não tem coisa mais chata. Principalmente eu estou lendo o livro de Reis, segundo Reis, Crônica, repete tudo, aquelas genealogias, um saco, um porre. Mas por que eu leio a palavra de Deus? Por que eu leio a Bíblia? Há uma promessa. João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examine as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus está dizendo: quanto mais Bíblia você conhecer, melhor você vai me conhecer. E quanto melhor você me conhecer, mais você vai a conhecer e saber aquilo que eu tenho para você, aquilo que eu tenho para a tua vida. Queridos, por que a gente trabalha na obra de Deus? A gente trabalha porque a gente é querido, a gente é bonzinho, a gente é generoso. Não, irmão, há uma promessa de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo disse: sede firmes e constantes. Não é só firme, porque tem gente que é firme 3 meses,
até receber uma crítica. Sede firmes e constantes. Tem gente que é firme 10 anos. Para. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, vírgula, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Deus está dizendo aqui: eu não fico devendo nada para quem prega, eu não fico devendo nada para quem canta, eu não fico devendo nada para quem é diácono, eu não fico devendo nada para quem dá aulinha para as crianças, eu não fico devendo nada para quem faz alguma coisa para mim. A primeira pessoa e a pessoa que será mais recompensada é você mesmo. Então, irmão, seja inteligente, trabalhe para Deus. Os lugares mais lindos que eu fui na vida, eu fui em decorrência do meu ministério. Fui 4 vezes para o Rio de Janeiro, eu já andei 26 vezes de avião, todas as 26 vezes por causa da obra de Deus. Olha que privilégio você fazer a obra de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ter que fazer por interesserismo, eu estou dizendo que você vai ter com uma consciência. Há uma recompensa para todos aqueles que disponibilizam o seu tempo, o seu talento, a sua expertise para fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, até para você servir a Deus mesmo sem exercer ministério, há uma promessa. Pedro perguntou em Marcos capítulo 10 versículo 30: Senhor, nós deixamos tudo. Tudo o que, Pedro? Uma rede e um barco velho. Nós deixamos tudo. Tudo a gente deixou para te servir. O que a gente vai ganhar com isso? Jesus não criticou o Pedro. Jesus não disse: olha, você tem que me seguir só pela salvação. Não, sabe o que ele disse? Está lá na Bíblia, Marcos 10 e 30. Ele disse: olha, todo aquele que deixou mãe, pai, marido, deixar, não no sentido de abandono, mas no sentido de não priorizar. Todo aquele que deixar qualquer coisa que seja, vai ganhar aqui na terra 100 vezes mais. Alguém quer? Aqui só meia dúzia. Alguém quer aqui? Aqui uma dúzia. Alguém quer aqui? 100 vezes mais. 100 vezes mais. Vai ganhar 100 vezes mais aqui na terra. E depois, qual é a sobremesa? A vida eterna. Eu acredito que Jesus olhou para o Pedro e disse assim: ó, tá bom para você, irmão? Ou tu acha que ainda não vale a pena? Cabeção. Então, irmãos, há promessas de Deus. Olha aqui para mim. E Deus não mudou. Nós mudamos. Deus não mudou. Nós é que não conhecemos essas promessas. E por isso que a gente não desfruta dessas promessas. Por isso que a gente não se move por essas promessas. Por isso que a gente se entristece, se enfraquece tão fácil. Porque a gente não conhece as promessas. Mas o texto que eu li diz: porque todas as promessas de Deus tem nele o sim, por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Você vai entender isso nessa noite. A Bíblia diz em Romanos 4:20 acerca de Abraão: e não duvidou da promessa. Irmão, não duvida. E não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Pastor, o que aciona o botão do cumprimento da promessa? 2 coisas: primeiro, fé, e segunda, adoração. Primeira, fé, e segundo, adoração. Irmão, eu sei que talvez esse ano você tenha enfrentado muita luta, eu sei que você tenha enfrentado muitos prejuízos, muitas crises, muitas perdas, e eu sei que talvez isso te exauriu. Você está sob uma exaustão emocional e física, talvez. Ah, pastor, eu perdi a minha força. Perca a força. Deus não tem problema com crente fraco. Aliás, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aliás, a Bíblia diz: diga ao fraco, sou forte. Por isso que Paulo em Filipenses 4:13 disse: tudo posso naquele que me fortalece. Deus não tem problema com quem não tem força. Deus tem problema com quem não tem fé. Continue tendo fé, continue acreditando, continue crendo. Se homens te decepcionaram, continue acreditando em Deus, e você vai ver que Deus vai cumprir todas as suas promessas na sua vida. Ele vai cumprir. Hebreus 10:36 diz: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que nos faz não desistir da promessa, irmão, é a nossa paciência e obediência. Lucas 24:49, Jesus diz: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que venha sobre vós do alto, até que sejais revestidos, até que vocês recebam do alto a promessa do nosso Pai.
Querido, existem duas coisas nesse texto que eu considero muito interessante. Aqui está falando que a promessa, ela não apenas te enche por dentro, mas ela te reveste. Olha o que diz Lucas 24:49, diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Diga comigo, do Pai. Então não é do homem, irmão, é do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa, irmão, ela não apenas nos edifica por fora, mas ela também nos reveste. Ela não apenas nos edifica por dentro, mas ela também nos reveste por fora. Pastor, o que a Bíblia está dizendo com isso? Ela está dizendo que Deus vai te encher, mas Ele vai te dar algo também que vai te proteger. Você vai enfrentar as mesmas lutas, os mesmos ataques, os mesmos dardos. Você vai enfrentar as mesmas lanças. Você vai enfrentar as mesmas pedradas, mas você vai estar revestido de poder. Você vai ter uma resiliência que não é humana, que não é da terra, que não é inteligência emocional, irmão. É um revestimento espiritual que só Deus nos concede pela sua graça e misericórdia. Por quê, pastor? Porque é a promessa de Deus. E esta promessa vem do Pai, irmão. Esta promessa vem do Pai. Então entenda, se relacione com Deus como um filho, entendendo que o Pai entesoura para os filhos. Há um tesouro da parte de Deus te esperando você amadurecer, esperando você estar preparado, esperando você, irmão, interagir com esta promessa. Há um tesouro de Deus. Amém, gente? Então a Bíblia diz, coloca para mim, Angélica, 2 Coríntios 2, 1 e 20. Esse texto começa dizendo: porque todas, diga comigo, todas. Esse todas aqui fala do que? De algo completo. Esse todas aqui fala do que? De algo 100%. Nós estamos vivendo uma geração que abre mão muito fácil das suas promessas. Nós estamos vivendo uma geração, irmão, que se preocupa em ter o pouco. Esta semana eu coloquei uma frase, fiz um vídeo de 10 segundos, dizendo o seguinte: se você não se acomodar com um pouco, e se você não se embriagar com muito, Deus vai te dar tudo. É isso que esse texto está nos prometendo, porque todas as promessas de Deus, esse texto está dizendo, o pacote de Deus é sempre completo. Interessante como Paulo, pastor Edson, ele entendia essa questão de totalidade. É interessante como Paulo, ele entendia que o que Deus tinha para ele era tudo, não era muito. Então não se embriague com muito, porque Deus quer te dar tudo. Deus quer dar tudo a você. Então não se acomode com um pouco. Pastor, eu estou bem assim. Está tudo certo. Se está bom para você, está melhor para Deus. Mas o que Deus tem para você porque todas as promessas de Deus, todas as promessas de Deus, é por isso que ele fala, o mesmo apóstolo fala, em Romanos capítulo 8, versículo 37, ele diz que em todas essas coisas, você só vai entender assim, todas essas coisas, no versículo 35, que ele fala de coisas que tentam nos separar do amor de Cristo. Ele fala de pelo menos um pacote ali de 6 a 7 coisas, dizendo tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Todas as coisas, todas as promessas de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda acerca das promessas: descubra o pacote completo, deseja o pacote completo. Quando o faraó fez 4 propostas para Moisés, quando estava para tirar o povo de Israel do Egito, o faraó disse, sim, adore a Deus, mas adore aqui no Egito. Depois ele deu uma melhoradinha, não, adore a Deus, mas não vão muito longe, não sejam muito fanáticos. Sirva a Deus assim de forma superficial, sirva a Deus assim por medida. Mas irmão, quem lê a palavra de Deus não aceita nada menos do que tudo, porque o texto está dizendo, porque todas as promessas de Deus, diga para alguém do seu lado, Deus não faz nada pela metade, querido. Por isso que Romanos 8:32 diz, se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes
o entregou por nós, também não nos dará todas as coisas? Olha aqui para mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Você acha que um Deus que deu ao único filho que ele tinha, que não poupou, que não quis economizar contigo, você acha que para ele é alguma coisa impossível ele dar alguma outra coisa? Quem aqui, irmão, teria coragem de dar o seu único filho para morrer por um Jean da vida? Eu não teria. Paulo está dizendo, se ele não poupou nem o seu filho, ele entregou por você. Você acha que ele vai negar de você mais alguma coisa? Então, pastor, por que então que eu não estou tendo acesso a algumas coisas? Porque você não conhece. Você consegue só desfrutar daquilo que você conhece. Você só consegue acessar o interior de um cofre se você tiver a senha. Não existem cofres impenetráveis, existem senhas erradas. Nesta noite, irmão, a senha está sendo passada para você. Nesta noite, você está tendo um privilégio que durante muitos anos na igreja eu não tive. Então, irmão, que você possa entender quem você é, quem Deus é, e que você possa entender as promessas de Deus sobre a sua vida. Que você possa interagir com essas promessas, que não são algumas, são todas as promessas de Deus. Porque todas quantas promessas há, canta alguma coisa aí para ver se está uma melhoradinha. Levante as suas mãos agora, Senhor. As maiores decepções das pessoas é com pessoas, é com gente que muda, gente que promete e não cumpre, gente que depois que consegue o que quis, acaba mudando o comportamento. Esse texto me traz segurança porque está falando de promessas do coração de Deus. Queridos, o que esse texto está dizendo é que Deus não paga um boleto que não é dele. Deus está dizendo, eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso com as promessas que saíram da minha boca. Então, quando você entender que uma promessa saiu da boca de Deus, escreva ela. Não desista e se mova por ela. E pode ter certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias para cumprir esta promessa. Deus vai fazer coisas extraordinárias para que esta promessa venha à luz. Por isso que Paulo está dizendo que todas quantas promessas há de Deus. Então, irmão, às vezes nós ficamos tão dependentes e entristecidos com promessas humanas não cumpridas. Eu não estou dizendo que você não vai precisar de ninguém. Eu só estou dizendo que você não precisa depender de ninguém. Você só tem que depender daquele que prometeu e que é fiel para cumprir. Então, irmão, entenda. Quando é Deus que te promete. Pastor, como é que eu faço quando é Deus que está falando comigo? Ontem, eu não sei quem que me perguntou lá em casa. Não sei se foi o Natan que me perguntou, a minha nora. Pastor, eu estava contando um testemunho que eu estava indo para casa semana passada aqui da igreja, era 11 horas. Aí encontrei um homem empurrando uma carrocinha cheia de papelão.
Aí eu passei por ele e Deus disse: volta. Eu voltei, desci do carro, a pastora perguntou: o que você vai fazer? Eu digo: espera aí que eu já volto. Aí eu disse: boa noite. Ele disse: boa noite. 11 horas da noite, eu perguntei para ele: quanto que dá aqui nessa carrocinha, essa quantidade aqui de produto, de papel e plástico? Ele disse: em torno de um vintão. Mas ele falou o vintão como se falasse 2.000, assim, em torno de um vintão. Eu disse: você consegue encher quantas carrocinhas dessa por dia? Quando está bom demais assim, 3. Mas tem que trabalhar muito para ganhar 60. Aí eu disse: Deus mandou te dar algo. Eu dei R$50. Aí minha nora perguntou: mas como é que tu sabe que é Deus? Eu disse: por 2 motivos. Como que eu faço para saber quando é Deus? É quando aquilo que eu estou fazendo, irmão, a minha carne não gostaria que eu fizesse, nem o diabo. Então o diabo, irmão, ele jamais vai querer que eu ajude alguém. O diabo jamais vai querer, a minha carne jamais vai querer que eu faça nada por alguém. A minha carne é egoísta, a minha carne é utilitarista, a minha carne quer se relacionar com pessoas e com Deus no campo do utilitarismo, tratar as pessoas só naquilo que elas podem ser úteis para mim. Mas eu sei quando é a promessa de Deus, eu sei quando é a vontade de Deus, quando contraria a lógica, quando não tinha como ser de outra maneira, tinha tudo para dar errado, e a coisa acontece. Eu já contei aqui, mas acredito que tem pelo menos uma pessoa que não ouviu, eu vou contar. Eu tinha uma promessa de ser um cabeleireiro abençoado financeiramente, e fui um dos cabeleireiros que mais cortou cabelo nessa cidade. No mês eu cortei 720 cabelos. Natan sabe o que é isso. Num dia eu cortei 60 cabelos. E eu fui trabalhar em Florianópolis para me profissionalizar como cabeleireiro. E eu tive que pegar numa loja. E aí mesmo na loja eu estava triste. E aí do lado da minha casa morava um senhor que era barbeiro, com o apelido de Galego. Eu disse: ô seu Galego, lá onde o senhor trabalha, era um salão top com 12 cadeiras, na Felipe Schmidt, lá em Florianópolis, bem no centro. O pessoal lá ganhava assim, dinheiro igual a água. Eu disse: não teria uma vaga lá? Ele disse: rapaz, pessoa desconhecida assim é difícil, mas vai lá no Estreito, entra numa barbearia lá, todo mundo me conhece. Irmão, todo mundo acha que é conhecido, né? Eu vou me candidatar porque todo mundo conhece, nem a esposa volta às vezes. Aí ele disse: vai lá no Estreito e pergunta lá, entra lá e diz: ó, o barbeiro Galego mandou vir aqui. Eu disse: então eu vou. Ele me ensinou, nunca tinha ido no Estreito, fui de ônibus, desci no Estreito. Cheguei lá, olhei para um lado, olhei para o outro e pensei: e agora, para onde é que eu vou? Eu disse: vou por aqui mesmo. Fui orando, pedindo, cheguei num lugar escrito Salão Cometa, uma plaquinha. Tinha uma fotinha do cometa Halley. Lá estava um homem chamado Juca, apelido Juca, senhorzinho, carequinha, 64 anos de idade. Eu disse para ele: seu Juca, vejo que o senhor tem 2 cadeiras aqui, uma o senhor trabalha, a outra está vazia. O senhor não está precisando de um cabeleireiro aqui? Ele disse: quem te mandou aqui? Eu disse: o Galego. Eu disse: Galego? É o Galego barbeiro. Ele disse: sério mesmo? Sério. Ele disse: começa segunda. Trabalhei 1 ano nesse salão. 1 ano. Depois de quase 1 ano, o seu Juca disse: vamos lá falar com meu irmão, lá no outro bairro. Eu digo: vamos lá. Chegamos lá. Eu disse: seu Juca, o senhor é mal educado, não vai me apresentar o seu irmão? Ele disse: como não vou te apresentar? Esse aqui é o barbeiro Galego. Foi ele que te mandou lá 1 ano atrás, não foi? Eu digo: não. Ele disse: sério mesmo? Eu disse: não foi. Foi outro barbeiro Galego, lá do bairro Pantanal, onde eu morava, perto da UFSC. Ele disse: Gião, só te dei um emprego porque eu achei que era o meu irmão que tivesse te mandado lá. Aí o Espírito Santo perguntou assim para mim: qual é a possibilidade de, num bairro tamanho do Estreito, com mais de 100 salões, você entrar no primeiro salão, que o dono do salão tem um irmão com o mesmo apelido e com a mesma profissão do homem que mandou você ali? Irmão, o que a gente precisa voltar é ser crente. O que a gente precisa voltar é se mover por uma palavra, se mover por uma promessa. Isso aconteceu já há mais de 20 anos. Mas eu poderia contar algo muito mais recente, irmão, porque para quem Deus promete, Ele cumpre. Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém.
Então não se desespera, não se preocupe, não queira estar no controle. Tudo que Deus está fazendo é para tirar o controle da tua mão, para que lá na frente você diga: teve que ser Deus, não teve outro jeito. Você só tem uma frase para cantar: é por causa dele que isso aconteceu. Não tem outra maneira, não tem outra explicação. É uma promessa de Deus para a minha vida. Então, se você tem uma promessa, eu acredito que você tem. E se você conhece esse livro, você tem centenas de promessas para a sua vida. Continue crendo, continue acreditando, porque Ele vai fazer algo assim de maneira minuciosa. Não foi no segundo e nem no terceiro salão que eu entrei, foi no primeiro, irmão. Porque existia uma promessa para a minha vida. E nessa profissão foi onde eu construí minha casa, foi onde eu sustentei minha família, e foi a casa que eu dei para construir uma igreja, para nós congregarmos ali na Divinéia. Amém, querido? Então olha só, porque todas quantas promessas há de Deus, diga comigo, de Deus. Atos capítulo 1 versículo 4 diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do alto. Diga para alguém do lado: não saia do lugar, irmão, da promessa, porque a promessa tem endereço. A promessa, ela não se cumpre no lugar onde eu quero, no lugar onde eu escolho. É Deus quem escolhe. O lugar é Deus que escolhe, e nós precisamos nos dobrar a isto. Por isso Ele teve que buscar 2 discípulos que estavam 12 quilômetros longe de Jerusalém, lá em Emaús. Voltem para lá. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Eu não estou falando aqui de geografia, eu não estou falando aqui que o ministério do teu reino é o único lugar onde você tem que ficar para que as promessas se cumpram. Eu estou dizendo que este lugar é espiritual. Fique no lugar onde Deus mandou você ficar, e se prepare para você experimentar o maior impacto de milagre na sua vida que você nunca experimentou até hoje. Em nome de Jesus. Rocha que nunca me deixou, minha fé está em Cristo, firmado nele sou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Pastor, que lugar é esse? É a rocha, irmão. Fique na rocha. Davi falou no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. E no versículo 2 ele disse: Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Vem a luta, vem a perseguição, vem o desemprego, vem a crise financeira, eu continuo firme. Ninguém puxa meu tapete, porque eu não estou em cima de tapete humano, eu estou em cima de uma rocha divina que me sustenta. Que me sustenta. Oh! Então, se você está em cima de uma rocha, irmão, fique firme. Hebreus capítulo 10 versículo 23: apeguemo-nos firmemente, irmão. É para agarrar com as 2 mãos, as 2 pernas, irmão. Já viu o lutador de luta livre assim, que ele prende o cara, se deixar ele prende a orelha do cara com a boca? Paulo está dizendo aqui, irmão, Paulo não, o autor aos Hebreus: apeguemo-nos firmemente sem vacilar. Diga para alguém do lado: não seja vacilão. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. Você crê? Deus é fiel para cumprir a promessa. Deus é fiel para cumprir a promessa. Pastor, a crise, pastor, o Lula, pastor, o PT, pastor, o Exu Tarado, o Exu Caveiro, o Tranca-Rua, o Zé Pilintra, o Zé Pilantra. Irmão, para com esse negócio. Ontem uma irmã me ligou, estava lá almoçando no Abimar. Ela disse: pastor, achei um mel com os nomes dentro. O que é isso? Achei aqui na minha casa. Isso é macumba. Aí ela disse: o que eu faço? Digo: chuta que é macumba. Chuta com o pé direito, porque chutar com o esquerdo nada pega. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Eu disse para ela: irmã, pena que tem papel dentro, senão ela passava no pão e comia essa praga.
Porque macumba não pega em crente, irmão. Quem tem promessa de Deus pode ter olho gordo. Ah, mas a minha vizinha tem olho gordo. Coloca colírio diet. Mas não pense que esse olho gordo, irmão, vai sabotar essa promessa, em nome de Jesus. Para desfrutar da promessa, não podemos ser hesitantes, nem inconstantes, nem vacilantes. Para desfrutar da promessa, precisamos ter esperança em quem prometeu. Aí ele diz: todas as promessas têm nele o sim e por ele o amém. Sim é sinônimo de aceitação e de aprovação. Aqui Paulo está falando de um lugar. Todas as promessas têm nele. É nele, irmão. Não é numa denominação evangélica. Todas as promessas têm nele. Paulo escreveu em Filipenses 3, 8 e 9: para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Pastor, como é que eu faço para não perder nada? Esteja nele, irmão. Esteja dentro dele. Eu duvido o capeta chegar. Eu duvido Satanás te achar. Pastor, como é que eu faço para eu não me iludir mais com promessas de homem? Esteja em Jesus, de maneira que o homem, para chegar até você, tenha que entrar em Jesus. Como é que eu faço para não ser mais traído por amigos? Esteja em Jesus, esteja nele, para que esses amigos, para que acessem você, cheguem nele, em Jesus primeiro. Todas as promessas têm nele o sim. João 6:68, Pedro disse para Jesus: para onde, para quem nós iremos? Não está falando de um lugar, mas para quem nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Efésios 3:6 está falando de nós gentios que somos participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Então é por Cristo, irmão. Não é pela sua meritocracia, não é pela sua capacidade, não é pelo seu merecimento. Ai, Deus conhece meu coração. Meu irmão, enganoso é o seu coração. É em Cristo. Por isso que sempre que tem promessas na Bíblia, está coadunada, gostei dessa palavra, bem legal, está associada a Cristo. Por isso que Paulo em Filipenses 4:13, como já citei, disse o que? Tudo posso em mim, que me fortaleço. É isso? Então diga para mim como é que é. No 3, 1, 2, 3. É naquele, irmão. Então enquanto você estiver naquele, continue. Enquanto você estiver naquele, ouse. Enquanto você estiver naquele, meu irmão, compre o que você tem desejo de comprar, faça o que você tem desejo de fazer, desde que você esteja naquele que te fortalece, desde que a glória seja para Ele. E aqui diz: para a glória de Deus. Então Deus não cumpre suas promessas para satisfazer nossas carências e vaidades pessoais. Pastor, eu tenho um desejo de ter, é para a glória de Deus? Está tudo certo. É para a glória de Deus? Está tudo certo. Tem gente que pensa que o que é para a glória de Deus é um Fusca velho. Aí, se for um iate, não é para a glória de Deus. Irmão, eu conheço pobre mais arrogante e orgulhoso do que muitos milionários, e eu era um deles. Então não tem a ver com o tamanho daquilo que você deseja, tem a ver com a forma com que você vai usar aquilo que você deseja. Se for para a glória de Deus, irmão, se for para que o nome do Senhor seja glorificado, já aconteceu, já é, em nome de Jesus, amém? Aqui está dizendo, em 1 Coríntios 10:30, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha aqui, irmão, Paulo está falando de bobagem aqui, gente. Até para beber tem que ser para a glória de Deus. Ah, vou encher a cara para a glória de Deus, vou beber todas para a glória de Deus. Paulo está dizendo, aquilo que você está bebendo vai glorificar Deus? Ah, vai, então não precisa beber escondido, pode beber na igreja. A música que você está ouvindo é para glorificar Deus? É, pastor, então bota como fundo musical para a oração. Paulo está dizendo, qualquer coisa que você faça, sua roupa, glória de Deus. Sexo com a sua esposa, para a glória de Deus. Não é para alimentar as suas fantasias, sua carnalidade.
sua permissividade sexual. Não, irmão, é para glorificar a Deus. Tudo precisa ser para a glória de Deus. Às vezes as coisas certas a gente faz para a nossa glória. Às vezes as coisas boas que a gente faz não é para a glória de Deus. Então esta é a balança. Pastor, eu queria tomar uma decisão de tal coisa. Primeiro lugar, vai ser bom só para você ou para os outros? Para os outros também. Passou na primeira balança. Segundo lugar, vai contrariar a Bíblia ou não? Não vai contrariar. Segunda balança. E terceira balança, vai ser para a glória de Deus? Vai glorificar a Jesus? Quando a gente saiu da Divinéia para vir para cá, para essa igreja maior, eu disse: Deus, será que isso não é só minha vaidade? Então esse é o filtro, irmão. Procure glorificar a Deus com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que Ele te deu. O salmista Davi disse: tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. A partir do momento que as promessas na sua vida glorificar a Deus, você vai parar de se cansar, vai parar de ser tão difícil, você vai parar de ter que forçar a barra. Se você está exausto, se você não consegue dormir, isso não está sendo para a glória de Deus. Pastor, mas é só uma fase, vai durar só 3 anos, é? Só isso? Não, é só 3 meses, é muito tempo. As promessas de Deus acontecem de maneira leve, a bênção de Deus acontece de maneira suave. Jesus disse: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. As coisas de Deus precisam fluir, irmão, não na obrigação. Tem que acontecer de forma muito leve. Quando acontece de forma orgânica, de forma saudável, ninguém perde a saúde, ninguém perde a alegria, ninguém perde a paz. Amém ou não amém, gente? E aí, para encerrar o texto, Angélica, coloca para nós. A melhor parte desse texto está na última parte. Porque todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Está dizendo: começa nele, termina em você. Esse texto está dizendo: depende de Deus, mas Deus precisa de você. Pastor, Deus não precisa de ninguém, Ele precisou até de um jumento. Ele precisou até de um jumento. Então, aqui está dizendo: todas as promessas de Deus, tem nele o sim, por ele o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Sabe quem que atrapalha o cumprimento das promessas? Sabe quem que sabota as promessas de Deus na nossa vida? Hoje eu fui lá no shopping, um garoto perguntou para mim, me atendeu, eu nem sabia que ele sabia, que eu não sabia que eu era pastor. E ele disse: como é que está a igreja, pastor? Eu disse: toda igreja é boa, irmão, quem estraga é o pastor. Aí ele deu uma risada. Eu digo: eu estou falando sério, querido. Eu digo: funciona mais ou menos assim: quando está boa, é a glória de Deus; quando está ruim, a culpa é minha. Ele disse: entendi. Esse texto está dizendo que só tem alguém que pode atrapalhar a promessa que Deus quer cumprir na tua vida: é você. E eu ouso dizer nessa noite: existem pessoas aqui que estão atrapalhando, estão adiando, alguns estão até abortando o que Deus quer fazer na sua vida. Você não precisa forçar nada. Tem pastor transformando a igreja num circo, e alguns tem até que tem que se vestir de palhaço para a igreja encher. Não precisa isso, irmão. O pastor, ele só tem que orar, ele só tem que jejuar, ele só tem que vir com uma palavra preparada, ele só tem que ter uma vida no Espírito, uma vida íntegra. Não precisa forçar nada. Se uma mulher precisa colocar uma roupa indecente para conquistar um homem, ele não está conquistando o coração do homem, está conquistando o pênis dele. E essa conquista vai ter prazo de validade. Agora, uma mulher que se valoriza e conquista o coração do homem primeiro, esta mulher vai ser tratada como uma rainha, como uma princesa.
Esta mulher vai ser tratada, vai ser cuidada, vai ser protegida, vai ser pastoreada, vai ser provida, porque este homem conhece o Deus da Bíblia. Então é por nós. Por isso que 2 Coríntios 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, queridos, é só para quem tem promessa. Alguém tem promessa aqui? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo aquilo que contamina o corpo e o espírito, tornamo-nos cada vez mais santos. Pastor, o que atrapalha a promessa de Deus na minha vida? O pecado, irmão. A sensualidade, a carnalidade. A Bíblia diz em Romanos 8 que aqueles que estão na carne não conseguem agradar a Deus. É a santidade. Quer que Deus invista na sua vida? Seja santo. Porque se você for santo, você vai refletir a santidade de Deus na sua vida. Quer que Deus cumpra as promessas na sua vida? Seja santo, faça as pessoas verem Deus na sua vida. Seja parecido com Jesus. Seja uma cópia de Jesus. Quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, meu irmão? Viva em santidade. Santifique a sua casa, santifique a sua empresa, santifique a sua cama, santifique o seu coração. Salmo de número 108, versículo 13, diz assim: com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos. Sabe o que eu gosto nesse texto? Não está dizendo aqui que Deus vai fazer e nós vamos auxiliá-lo. Deus está dizendo assim: você vai fazer e eu vou te auxiliar. Olha aqui, a mulher foi colocada no casamento para ser auxiliadora do homem. Gênesis 2:18. A mulher foi colocada no casamento. Tem homens que estão colocando uma sobrecarga sobre a mulher, porque estão querendo ele auxiliar ela. Por isso que eu falei domingo passado: a tua mulher pode cantar e você não, ela pode pregar e você não, ela pode dar aula e você não, mas isso não significa que ela pode ser mais crente do que você. Não, quem tem que ser mais crente lá é você, quem tem que ser o sacerdote é você. Você foi colocado nessa casa para ser Deus na vida dela, ela é a igreja na sua vida, e os seus filhos serem adoradores de Deus. Então o que eu quero que você entenda, que o Davi aqui está dizendo: Deus vai nos auxiliar e nós faremos uma obra extraordinária. Irmão, sou auxiliador quando alguém está fazendo algo. Então você quer que Deus te auxilie? Quantos querem? Começa a fazer. Ontem Deus aqui estava auxiliando. Jean, o que tu quer que eu faça aqui? Eu disse: olha, Senhor, tem aquela mulher ali que pediu oração, o Senhor pode curar ela para mim, que isso não consigo? Só que a gente, como é que a gente está hoje? Remove a minha pedra. E Deus cantando: não vou remover. Porque Jesus não remove pedra, Ele ressuscita Lázaro. Aquilo que é para Ele fazer, eu não queira fazer, deixa que Ele faça. Mas aquilo que é para você fazer, irmão, é você que tem que fazer. Então Deus quer auxiliar você. E Ele só auxilia quem está se movendo, Ele só auxilia quem está agindo, Ele só auxilia quem está fazendo algo. Você gostaria de salvar a sua família? Desse lado, gostariam? Levanta a mãozinha sem coçar a orelha assim. Gostaria de salvar a sua família? Gostaria de salvar seus funcionários, seus amigos, lá onde você trabalha, onde você estuda? Gostaria de salvar? Gostaria de levar todo mundo para Canaã celestial com você? Olha aqui para mim, irmãos. Deus já me mostrou que o projeto dele para esta igreja é salvar essa cidade para Jesus. Esta igreja vai salvar esta cidade para Jesus. Esta igreja está fazendo coisa que a prefeitura nunca fez. E diga para alguém do lado aí: é só o começo. Esta igreja, irmão, vai ganhar esta cidade para Jesus. Não é Jesus que vai ganhar as almas para esta igreja, é esta igreja que vai ganhar as almas para Jesus. Porque lá em Josué capítulo 1 versículo 6, Deus disse para Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque é tu que farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. É você que vai salvar seu marido, é você que vai salvar seus filhos,
é você que vai salvar a sua esposa, é você que vai salvar o seu amigo de trabalho, é você que vai salvar os alunos lá da faculdade que dizem que não acreditam em Deus. Eles vão acreditar porque vão ver Deus em você. É nós, irmãos, que vamos fazer esta cidade mudar a história. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face. Levante a mão e diga: e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu. Vamos começar de novo. Eu não preciso ser reconhecido, cante. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu levante a sua mão e adora com vontade, com toda a força da sua alma. mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos é isso que basta. Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto. só Tua graça me basta, Tua presença. Levante a sua mão e diga: no Santo dos Santos, o Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. debaixo Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Levante as mãos, feche os seus olhos, abra sua boca e adore a Ele. Tua presença, Levante as mãos, fala isso pra Tua Ele. presença é o meu prazer. Tua presença, O diabo não suporta ouvir isto. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença,
fumaça me esconde. Você não precisa aparecer para ninguém, não. Os olhos me veem. Esteja no secreto. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. As pessoas dizem: pastor, a tua igreja está bombando. Eu digo: só na internet. Só na internet que ela está bombando. A nossa igreja é a mais midiática da cidade, que mais investe em mídia. Mas o extrato da igreja, irmão, o extrato da igreja é outro. O extrato da igreja não é um banco cheio no domingo à noite. É uma igreja que se move de segunda a sábado em adoração a Ele. É uma igreja que se move de segunda a sábado debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. É uma igreja que não negocia. É uma igreja que não entristece o coração de Deus com 3 meses de verão, não. É uma igreja, irmão, apaixonada por Jesus. Jesus está aqui. Nós vamos cantar mais uma canção, tá? Se alguém for pegar ônibus, pode sair agora. Mas essa canção eu quero ver. Eu não quero que você cante, eu quero que você grite. Porque essa canção é profecia para a sua vida. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Vamos cantar, vamos cantar. E bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Você acredita nisso? Levante a sua mão e cante. Deus escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma flecha me matou e nenhuma flecha Não atingiu ninguém. atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Levante a mão comigo assim, ó. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, Diga. tem algo acontecendo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Celebre ao Senhor. Ei, da lava cheia, candará. Eu aprendi
basura e candaramassou. Coloque a sua mão no seu coração.